As cordas de veludo mal roçaram os quadris de Celeste Rivera, quando ela atravessou as portas imponentes do baile da Fundação Sterling, seus saltos ecoando nervosos sobre o mármore negro como sussurros em uma catedral. O salão de festas do Hotel Meridian brilhava sob lustres que derramavam diamantes de luz sobre vestidos de seda e smokings impecáveis. Garçons deslizavam entre bilionários e celebridades, equilibrando bandejas no alto como oferendas aos deuses. Tudo reluzia: ouro, cristal, poder. E então havia ela. Celeste ajeitou o vestido azul marinho pela terceira vez desde que chegou, tirando um pó invisível das costuras. Ela mesma costurou aquela peça, usando retalhos achados numa caixa de tecidos em promoção, moldando cada detalhe com dedos calejados durante noites silenciosas depois do trabalho. O vestido caía perfeitamente, abraçando sua cintura do jeito certo, e dava a ela a esperança de, talvez, só talvez, conseguir se misturar aos convidados, e não apenas servi-los. Sua melhor amiga, Nana, praticamente implorou para que ela aceitasse aquele trabalho de uma noite só, com pagamento dobrado, sem uniforme. Só precisava sorrir. Nana avisou: "Não fale a menos que falem com você. Essas pessoas nem vão te notar." Mas alguém notou. Ah, não. Alguém deixou a ajudante sair da cozinha. A voz cortou o salão como uma lâmina mergulhada em mel. Celeste se virou e viu Victoria Sterling, a víbora mais elegante de Manhattan, se aproximando com seu séquito. Alta, loira, envolta em um vestido vermelho que brilhava como sangue, cada passo de Victoria era calculado, seu sorriso ensaiado. "Querida, isso é seda ou cortina?" Victoria ronronou, circulando Celeste. "Ah, espera." Os dois risadas explodiram ao redor como fogos de artifício. O rosto de Celeste queimou, mas ela não recuou. Levantou o queixo, olhos escuros firmes, mãos elegantes ao lado do corpo. "Fui eu que fiz", disse baixinho. "Com o que eu tinha." Victoria piscou devagar, o sorriso se tornando ainda mais cruel. Que gracinha. Ela acha que está no Project Runway. Então, com a graça de uma bailarina e a crueldade de uma rainha, Victoria inclinou a taça de vinho só o suficiente para um fio vermelho escorrer pelo vestido de Celeste, manchando o tecido feito à mão como uma ferida aberta. "Ops!" murmurou Victoria. "Que desastrada eu sou." Um murmúrio de choque percorreu o salão. Celeste ficou imóvel, o vinho escorrendo pela pele, o cheiro de uvas esmagadas e humilhação subindo ao nariz. Sussurros cresceram como uma onda. Câmeras dispararam. Alguém riu alto demais. O rosto de Celeste ardia, mas ela se recusou a chorar. Não ali. Não por eles. Então, o riso cessou. Não diminuiu. Parou. Como se alguém tivesse cortado o fio que alimentava a sala. Todos os olhares se voltaram. A música morreu. Ele havia chegado. Sebastian Cross não caminhava. Ele comandava o ar ao seu redor, alto, imponente, vestido de seda preta sob medida, movia-se como uma lâmina cortando a névoa. Seus olhos cinzentos varreram a multidão e pousaram em Celeste, demorando um segundo a mais do que o necessário. Então, ele avançou. Sem dizer uma palavra, tirou do paletó um lenço branco, puro linho, monogramado, caríssimo. Com delicadeza, enxugou o vinho do peito de Celeste, mãos firmes, expressão indecifrável. Antes que alguém pudesse respirar, ele passou o braço pela cintura dela, puxando-a para seu lado, como se ela sempre pertencesse ali. "Atenção, por favor." Sua voz cortou o silêncio atônito. "Quero que conheçam minha esposa." Taças de champanhe pararam no ar. O sorriso de Victoria se despedaçou como vidro. Celeste olhou para ele, o coração batendo tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos, os lábios entreabertos de puro choque, enquanto a elite de Manhattan não sabia se aplaudia ou explodia. No instante em que a palavra esposa saiu da boca de Sebastian Cross, o ar pareceu sumir do salão. Em algum lugar ao fundo, um quarteto de cordas parou no meio da nota.
o último acorde se desfazendo em um silêncio atordoante. Celeste ficou paralisada, presa em seu abraço, o fôlego travado na garganta, o coração disparado, abafando os murmúrios que começavam a se espalhar pelo mar de vestidos brilhantes e smokings impecáveis. O rosto de Victoria Sterling empalideceu, a taça de vinho tremendo levemente em sua mão perfeitamente cuidada. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz quebrou como vidro sob pressão. Você disse o quê? Sebastian virou a cabeça, o olhar calmo, quase entediado. Minha esposa, repetiu, puxando Celeste um pouco mais para perto. Íamos anunciar depois, mas o momento pareceu perfeito. Victoria riu, o som seco e forçado. Isso é impossível. Você está noivo de mim. O salão prendeu a respiração mais uma vez. Celeste piscou, atordoada. Noivo? Estava mesmo? Sebastian perguntou, frio, sem um pingo de carinho na voz. Acho que perdi essa parte, Victoria. Ela avançou, os saltos estalando no mármore, a fúria estampada em cada traço do rosto. Essa garota é uma garçonete. Ela não pertence a esse lugar. Fez esse vestido com cola quente e provavelmente dormiu num armário. Sebastian a encarou, os olhos fixos nos dela. E mesmo assim, disse ele, ela tem mais elegância do que a maioria aqui. Celeste não conseguia se mexer, nem falar. Queria se soltar, exigir uma explicação, mas o braço de Sebastian apertou sua cintura, sutil, porém firme. Confie em mim, ele sussurrou, quase sem mover os lábios, a voz baixa como um segredo. Finja. Repórteres já se aglomeravam nas bordas do salão, flashes disparando, microfones se estendendo como lanças. Em algum lugar, Theodore Sterling, pai de Victoria, magnata do petróleo e membro do conselho da Cross Innovation, observava tudo com os olhos estreitos e o maxilar travado. Uma voz grave ecoou pelos alto-falantes. Senhoras e senhores, o jantar será servido no Salão Leste. Funcionários corriam para conter o caos crescente, mas o estrago já estava feito. As redes sociais explodiam. Sebastian Cross, casado em segredo. Quem é essa mulher misteriosa? Ele guiou Celeste, ignorando o olhar venenoso de Victoria e atravessando uma multidão de convidados atônitos. Só quando passaram por uma porta lateral e ficaram sozinhos em um corredor silencioso, cercado de quadros abstratos e luzes sofisticadas, Celeste se soltou dos braços dele. O que foi aquilo? Ela sussurrou, a voz trêmula de raiva e incredulidade. Você acabou de dizer para uma sala cheia de bilionários e jornalistas que eu sou sua esposa, sem nem me perguntar. Você estava se afogando. Ele respondeu calmo. Eles iam te destruir. Eu parei tudo criando um escândalo. Ela rebateu furiosa. Você acabou de me transformar em alvo. Sabe o que vão fazer comigo agora? Ele assentiu, a voz suavizando. Vão tentar te atacar. Vão vasculhar sua vida, seu passado, tudo o que você já fez. Mas quando fizerem isso, não vão encontrar nada, porque você é honesta, verdadeira, e não tem nada a esconder. Celeste respirou fundo, tentando controlar o tremor das mãos. Por que eu? Sebastian encostou-se à parede, tranquilo, o rosto impossível de decifrar. Porque a Victoria ia usar esta noite para anunciar nosso noivado. Meus pais queriam isso. O conselho queria. Teríamos dobrado nossa fatia de mercado juntos. Mas eu não consegui. Então você escolheu uma desconhecida num vestido feito à mão para destruir tudo? Não para destruir, ele corrigiu, endireitando-se. Para redefinir. Ela estreitou os olhos. Qual o verdadeiro motivo, Sebastian? Ele sustentou o olhar dela e, pela primeira vez, Celeste viu algo diferente em sua expressão. Não era pena, nem estratégia. Era algo antigo, algo assombrado. Você me lembra alguém, ele disse baixinho. Alguém que eu deixei o mundo destruir uma vez. Não vou deixar acontecer de novo.
Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, um homem alto, de terno cinza chumbo, se aproximou no corredor. Senhor, disse ele, fazendo um gesto respeitoso para Sebastian. Seus pais acabam de chegar. Perfeito, murmurou Sebastian. E para Celeste? Pronta para conhecer seus sogros? O estômago dela afundou. Você está falando sério? Perguntou quase sem voz. Eles estão lá esperando conhecer minha esposa. Ele ofereceu o braço novamente. Vamos, senhora. Cross. Vamos dar a eles algo para comentar. Celeste hesitou por um segundo terrível. Depois encaixou a mão na dele. O toque era quente, firme. O jogo tinha começado e ela não fazia ideia das regras. A sala de estar da mansão da família Cross era tão silenciosa que Celeste podia ouvir o tic-tac do relógio antigo, cada som parecendo um julgamento. Do lado de fora, a paisagem de Manhattan brilhava com uma beleza fria e distante, mas ali dentro, o ar pulsava com uma análise gelada. Helena, a mãe de Sebastian, estava sentada como um monumento em um sofá de veludo claro. A coluna ereta, os brincos de pérola imóveis, mesmo quando ela virou a cabeça para estudar Celeste com olhos azuis de inverno. Olhos que já haviam desmontado conselhos de administração e destruído egos. Celeste nunca se sentiu tão pequena. Mãe, pai. A voz de Sebastian era firme, profissional, sem calor, sem luz, apenas eficiente. Esta é Celeste, minha esposa. As palavras pairaram no ar como um desafio. Ao lado de Helena, Richard Cross, mais velho, mais grisalho, mais silencioso. Seu rosto não revelava nada, exceto a neutralidade treinada de quem sabe quando falar e quando deixar o silêncio cortar mais fundo. Celeste forçou um sorriso tímido, nervoso. É uma honra conhecer vocês. Sim, disse Helena, sem piscar. Imagino que seja mesmo. O ar ficou mais frio, quase quebradiço. A mão de Sebastian pressionou levemente as costas de Celeste. Um aviso ou um consolo, ela não sabia dizer. Então Helena continuou, cruzando as pernas com a elegância de uma rainha. Vocês fugiram para casar. Que impulsivo. Foi algo privado, respondeu Sebastian, com intenção. E, no entanto, Richard interveio suavemente. Meia Manhattan já sabe. E que entrada, filho. Celeste tentou respirar, tentou se manter imóvel. A voz de Victoria ecoava em sua cabeça. Ela não pertence aqui. Provavelmente dormiu num armário. Celeste se sentiu de volta ao salão de mármore, o vinho tinto manchando seu vestido. Só que agora, o vinho tinha sido substituído por sussurros, afiados o bastante para cortar. Celeste, disse Helena com precisão. Conte-me, como vocês se conheceram? A pergunta era uma granada embrulhada em fita. Eles não tinham ensaiado essa parte. Sebastian virou-se um pouco, só o suficiente para ver o perfil de Celeste. Nos conhecemos no baile do Meridian, disse ela suavemente. Ele me resgatou. Que romântico, comentou Helena, a voz quase zombeteira. E sua família, querida? Minha mãe é enfermeira, respondeu Celeste, erguendo o queixo. Ela está em tratamento contra o câncer. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Um silêncio longo e pesado pairou no ar. Richard se remexeu, desconfortável. Helena, por outro lado, analisava o rosto de Celeste como uma enxadrista diante de uma peça desconhecida. Você é artista, não é? Eu dou aulas de arte em um centro comunitário no Brooklyn. E também pinto. Os lábios de Helena se curvaram quase imperceptivelmente. Que nobre! E agora trocou os pincéis por pérolas? Celeste corou, mas não recuou. Não troquei nada. Continuo ensinando. Continuo pintando. Antes que Helena pudesse responder, Sebastian interveio. Estamos financiando um novo ateliê. Celeste vai comandar como uma organização sem fins lucrativos. É a paixão dela. Os olhos de Helena se estreitaram para o filho. Que progressista da sua parte. Mas espero que você entenda, Celeste, que ser uma Cross vem com expectativas, conselhos de caridade, bailes, escrutínio público.
Não nos escondemos em centros comunitários. Eu não me escondo, disse Celeste em voz baixa. Eu construo. O silêncio que se seguiu era diferente, carregado. Richard fez um leve aceno de cabeça. O maxilar de Helena se contraiu, mas ela não disse mais nada. Depois que saíram da sala, Sebastian e Celeste caminharam em silêncio pelo corredor decorado com detalhes dourados, os saltos dela abafados pelo tapete importado. Quando chegaram a uma ala mais tranquila, Celeste parou. Você não me avisou que sua mãe seria um pelotão de fuzilamento de pérolas. Sebastian soltou o ar devagar. Eu queria te preparar aos poucos. Me preparar para isso? Ela gesticulou ao redor, para toda aquela frieza e grandiosidade. Sebastian, eles são tubarões. Ela não acredita em uma palavra do que dizemos. Ela não precisa acreditar, respondeu ele. Só precisa fingir. Celeste o encarou, procurando rachaduras na máscara. E você? Ele hesitou. O que tem eu? Você acredita nisso? Os olhos dele vacilaram por um instante. Eu acredito, disse devagar, que você aguentou mais tempo sob o olhar da minha mãe do que qualquer outra mulher que já trouxe aqui. Então você já trouxe outras? O sorriso dele foi discreto. Nenhuma como você. Enquanto caminhavam em direção ao escritório, James, o assistente sempre eficiente, apareceu segurando uma pasta grossa. Os documentos legais, disse, entregando a Sebastian. O estômago de Celeste se revirou. Melhor resolver enquanto temos o controle, disse Sebastian. Nossa história precisa de estrutura. A imprensa está enlouquecida. O pai da Vitória está furioso. Precisamos controlar a narrativa. Entraram no escritório de Sebastian. Mogno, couro, livros e o leve cheiro de charuto antigo. Sebastian abriu a pasta e a deslizou pela mesa até Celeste. Nós dois precisamos de proteção, disse, a voz mais baixa agora. Aqui está tudo. Finanças separadas, aparições públicas, cláusulas para o ateliê e a cobertura médica da sua mãe. Celeste passou os olhos pelas linhas destacadas. Tudo parecia real demais, limpo demais, quase clínico. Você realmente planejou tudo isso, não foi? Eu planejo tudo, respondeu ele. É a única forma de sobreviver no meu mundo. Então, o que eu sou para você? Um plano? Ele sustentou o olhar dela. Não, você foi uma complicação. O plano veio depois. Por um longo momento ficaram apenas se olhando. Duas pessoas presas em mentiras que nunca quiseram contar. Finalmente, Celeste pegou a caneta. Quero mais uma cláusula. Sebastian ergueu uma sobrancelha. Qual? Sem mentiras. Se vamos sobreviver a isso, quero verdade entre nós. Sempre. Ele assentiu. Combinado. Quando ela assinou a última página, sua assinatura saiu firme, sem tremer. Ela não fazia ideia de que também estava assinando o fim do último pedaço da sua antiga vida. Naquele instante, Celeste deixou de ser apenas uma professora de arte do Brooklyn e se tornou, pelo menos no papel, a esposa do homem mais poderoso de Manhattan. Celeste Rivera não acordou com o cheiro de café nem com o som da cidade, mas sim com o eco cortante de seu nome reverberando nas paredes da mídia. Seu celular, esquecido no criado mudo, piscava com uma enxurrada de chamadas perdidas, mensagens e mais de uma dúzia de recados de voz, todos de números desconhecidos. As manchetes já se espalhavam como fogo em mato seco. Sebastian Cross se casa em segredo. Esposa misteriosa é professora do Brooklyn. De garçonete a socialite. Quem é Celeste Rivera? A noiva do bilionário ou uma interesseira. Com as mãos trêmulas, ela desligou o telefone. A luz do sol atravessava as janelas do apartamento de luxo, dourando lençóis que provavelmente custavam mais do que seu aluguel inteiro. Ela ainda não se acostumara com o silêncio, com o jeito que o apartamento absorvia qualquer ruído como um cofre. Em casa, conseguia ouvir os vizinhos discutindo através das paredes finas. Ali,
Nem o próprio coração parecia ecoar. Lá embaixo, a imprensa acampava na porta do prédio como abutres. Câmeras disparavam para qualquer um que entrasse ou saísse. James já tinha avisado. Não saia sem segurança. Mas o verdadeiro cerco veio mais tarde, dentro das paredes do poder. Você tem uma entrevista, Sebastian avisou durante o café da manhã. O tom era casual, mas ele segurava a caneca com força. Celeste piscou, surpresa. Entrevista com quem? Lavinia Hart. Morning Spotlight. A Liv. Ela é a menos cruel dos tubarões da mídia. Se não dermos algo, eles vão inventar. Você está falando sério? A voz dela saiu trêmula. Eu nunca estive diante de uma câmera, Sebastian. Você não precisa atuar, ele disse. Só seja você. Honesta, sem filtro, ela o encarou. Sua mãe chamaria isso de desastre. Minha mãe chamaria isso de quinta-feira. 2 horas depois, Celeste estava sentada em uma poltrona de couro sob luzes ofuscantes em um estúdio no centro da cidade. Câmeras apontadas para ela como rifles. Lavinia sorria como uma serpente que acabou de encontrar um ovo raro. Então, começou Lavinia com doçura ensaiada. Você se casou com o homem mais cobiçado de Nova York sem que ninguém soubesse. Amor espontâneo ou conveniência estratégica? Celeste engoliu em seco. Não foi planejado. E, no entanto, Lavinia insistiu, o momento não poderia ter sido mais perfeito. Na noite em que todos esperavam que Victoria Sterling anunciasse o noivado com Sebastian Cross. Ele declara você como esposa. Me diga, vocês já estavam juntos em segredo. Celeste olhou de lado, onde Sebastian assistia tudo através do vidro, expressão indecifrável. Seja honesta, ele tinha pedido. Eu estava trabalhando naquela noite, disse Celeste, a voz baixa, mas firme. Sou professora de arte e garçonete, meio período. Victoria disse algumas coisas, tentou me humilhar. E Sebastian interveio. O resto aconteceu rápido, Lavinia arqueou uma sobrancelha perfeita. Então você está dizendo que esse casamento nasceu da piedade? Não, respondeu Celeste, a voz ganhando força. Nasceu da resistência. Lavinia piscou, surpresa. Resistência? Sim, disse Celeste. Contra pessoas que acham que valor se mede em dinheiro. Contra quem acredita que o valor de alguém está na etiqueta que veste ou na companhia que mantém. Sebastian enxergou além disso, mesmo que o mundo não enxergue. Quando a entrevista foi ao ar, as redes sociais explodiram. Celeste for the people. Virou tendência em menos de 1 hora. Uma enxurrada de apoio tomou conta das redes, misturada com ataques venenosos. Chamaram Celeste de heroína, de fraude, de santa, de mentirosa. E por trás de tudo, Victoria Sterling se movia como uma sombra. No dia seguinte, Celeste recebeu uma mensagem privada, sem nome, apenas um endereço. Lenoy Café, 15 horas. Venha sozinha. Ela foi. Victoria já estava sentada em uma mesa de canto, vestida de branco dos pés à cabeça, como se estivesse no próprio batismo. O sorriso era cirúrgico. Você ficou mais ousada, disse Victoria, tomando um gole de café. O que você quer? Celeste perguntou sem rodeios. Quero te dar algo. Ela deslizou um envelope pela mesa. Celeste abriu. Um cheque, $5 milhões. Pegue, disse Victoria. Saia em silêncio. Diga que o casamento foi um erro. Desapareça. Celeste a encarou. Isso é um suborno ou uma ameaça? É um presente, respondeu Victoria, a voz fria como gelo. Porque se você não aceitar, a ameaça vem depois. O ar sumiu dos pulmões de Celeste. Que ameaça! Victoria se inclinou para a frente. Eu sei coisas sobre o Sebastian. Coisas que você não sabe. Coisas que fariam você desejar nunca tê-lo conhecido. Você está blefando. Victoria sorriu. Então prove. Celeste se levantou devagar, devolvendo o envelope à mesa. Se você sabe tanto sobre o Sebastian, disse a voz gelada, então também deveria saber disso. Ele não me assusta.
E você menos ainda. Ela saiu sem olhar para trás, mas as mãos tremiam durante todo o trajeto de táxi até em casa naquela noite. Parada no corredor, do lado de fora do escritório de Sebastian, sentia o coração disparar ainda mais do que no dia em que ele a puxou para dentro daquela mentira. Ele tinha segredos, e Victoria não estava blefando. Era hora de Celeste descobrir com quem realmente tinha se casado. As luzes do apartamento lançavam sombras suaves sobre o rosto pálido de Celeste, sentada no chão de mármore, de pernas cruzadas, diante do escritório de Sebastian. O envelope de Victoria repousava em seu colo, ainda fechado, mas pesado como chumbo. Seus dedos pairavam sobre ele, não para abrir o cheque. Ela já sabia o que havia ali, mas para se lembrar de que tudo aquilo era real. 5 milhões de dólares para ir embora, sem amarras, sem câmeras, sem mais mentiras, exceto que tudo já era uma mentira. Ela só não sabia de quem. As palavras sussurradas por Victoria ecoavam em sua mente. Eu sei coisas sobre o Sebastian, coisas que fariam você desejar nunca tê-lo conhecido. E Celeste acreditava. Não porque confiava em Victoria, mas porque Sebastian era controlado demais. Perfeito demais, e ninguém tão perfeito assim não esconde algo. Quando as luzes do escritório finalmente se apagaram e a porta se fechou, Celeste esperou até ouvir os passos dele sumirem pelo corredor. Então se levantou. A porta estava destrancada. Ela não hesitou. Lá dentro, o cheiro de couro e o silêncio pairavam entre as estantes de mogno repletas de livros. Prêmios do Vale do Silício brilhavam ao lado de reportagens emolduradas. A mesa estava impecável, exceto por uma gaveta entreaberta. A única imperfeição em um ambiente feito para intimidar. Celeste puxou a gaveta. Dentro, pastas grossas, carimbadas com selos e abas, algumas marcadas em vermelho. Confidencial. Uma chamou sua atenção. Projeto Meridian. Ela a puxou, sentou-se na cadeira de couro e começou a ler. E a cada página, o frio em seu estômago se transformava em puro horror. Projeto Meridian não era uma iniciativa de tecnologia, nem uma estratégia de investimento. Era um plano de revitalização urbana, daqueles que soam maravilhosos em comunicados de imprensa, mas destroem vidas de verdade. O bairro dela, o 6º distrito do Brooklyn, quadra por quadra, casa por casa, estava todo ali, marcado para aquisição, demolição e transformação em condomínios de luxo. Tudo sob uma subsidiária da empresa de Sebastian Cross. Inquilinos antigos sendo expulsos à força, famílias realocadas, idosos recebendo trocados por casas onde viveram a vida inteira. E então, ela viu os nomes. Dona Rodrigues, a senhora que costumava levá-la para a escola. Os Johnson, que faziam churrascos no verão. Leon Gates, tio do seu amigo de infância, veterano de guerra, deficiente, despejado sem nenhum plano de realocação. Cada nome era como um caco de vidro cravado em seu peito. Ela folheou mais algumas páginas e congelou. Uma linha do tempo. O projeto tinha sido aprovado meses antes do baile, o que significava que Sebastian já sabia quem ela era, de onde vinha, com quem estava conectada. Ele não a tinha escolhido para protegê-la. Ele a escolheu para neutralizá-la. A porta do escritório rangeu atrás dela. Celeste se virou, o ar preso na garganta. Sebastian estava parado no batente, gravata afrouxada, olhos mais escuros do que ela jamais vira. "O que você está fazendo?" ele perguntou a voz baixa. Ela se levantou devagar, segurando a pasta entre eles como se fosse uma arma. "Você me diz, Projeto Meridian, você estava destruindo meu bairro. E sabia disso. Sabia quem eu era naquela noite. Sabia exatamente de onde eu vinha." Ele não recuou, não negou. "Sim", disse ele. O silêncio se estendeu, gelado, como gelo rachando sob seus pés. "Então esse casamento", ela sussurrou, "nunca foi para me salvar. Foi estratégia, controle de danos. Começou assim", ele admitiu, dando um passo à frente. "Mas não ficou assim." Ela riu, mas não havia alegria. "Você me usou, Sebastian. Victoria ia acabar com você."
ele disse, a voz tensa. Ela queria te humilhar publicamente, viralizar com isso. Você estava sozinha. Eu não podia deixar. Então você me salvou me casando comigo? Ela disparou. Mentindo para mim? Eu não menti quando disse que você era a coisa mais real que eu vi em anos. Celeste balançou a cabeça. Não faz isso. Não tenta transformar em nobreza. Não era sobre mim. Era sobre sua reputação, seu projeto, sua empresa, seu poder. A mandíbula de Sebastian se contraiu. Você acha que eu me importo mais com isso do que com você? Você nem me contou. Ela jogou a pasta no chão. Papéis se espalharam como verdades quebradas. Eu dormia debaixo do seu teto enquanto você demoliu as casas de quem me criou. A voz dele suavizou. O projeto acabou. O quê? Cancelei há 2 semanas. Ela piscou, atordoada. Não te contei porque queria entender como explicar o que eu tinha feito. E por que mudei de ideia? Por quê? Ela sussurrou. Ele se aproximou, parando a poucos centímetros dela, a voz crua, sem defesas. Porque naquela noite você me olhou como se eu fosse um homem, não uma carteira, e eu percebi o quão vazio era todo o resto. Porque você fez minha casa parecer um lar. Porque você me mostrou o que é realmente importar para alguém. Ela queria acreditar. Parte dela acreditava, mas outra parte sussurrava. Como confiar em alguém que construiu seu império em cima de segredos? Eu preciso pensar, disse ela. Ele assentiu, saindo do caminho. Ela passou por ele, as mãos trêmulas. O envelope de Victoria ainda estava em sua cômoda, o cheque intocado. Agora ela sabia a verdade. A mentira nunca foi que ela não pertencia ao mundo dele. A mentira era que ele algum dia teve um mundo sem ela, e a guerra entre a verdade e o poder estava longe de acabar. Celeste não dormiu naquela noite. Não na cama que parecia um trono de um estranho. Não naquela casa construída de vidro e fantasmas. Ela ficou encolhida na chaise de veludo, junto à janela, olhando as luzes da cidade piscando lá embaixo como 1000 perguntas sem resposta. Em algum lugar do outro lado da cobertura, Sebastian Cross fazia o mesmo, andando de um lado para o outro, pensando, provavelmente calculando como consertar o caos entre eles. Mas aquilo não era uma equação de negócios, era traição, vestida de seda. Quando o sol nasceu, ela não tinha chorado. Nem uma vez. Algo dentro dela ficou imóvel. Não frio exatamente, mas focado. Ela se vestiu. Não com vestidos de grife enviados por estilistas ou escolhidos pelo assistente dele, mas com suas próprias roupas. Jeans, um suéter macio, os tênis manchados de tinta, armadura feita de lembranças. Quando entrou na cozinha, Sebastian já estava lá, a camisa desabotoada no colarinho, as mangas arregaçadas, o cabelo bagunçado como se tivesse passado a noite inteira puxando os fios. Pela primeira vez, ele parecia humano. Não o império, não o ícone, só um homem. Café? Ele ofereceu, em voz baixa. Não. A voz dela saiu mais dura do que pretendia, mas não voltou atrás. Eu quero respostas. Ele assentiu, como se já estivesse esperando por esse interrogatório desde o momento em que ela bateu a porta na noite anterior. Por que você não me contou? Ela começou. Sobre o Meridian, sobre as pessoas, sobre mim. Porque eu sentia vergonha, ele disse, e porque, naquela época, achei que não devia a verdade a ninguém. Ela cruzou os braços. Você me devia. Eu sei disso agora. E a Vitória? Ela pressionou. Você disse que não ia se casar com ela. Que isso? Ela gesticulou entre eles. Era uma saída. Mas nunca mencionou que também era uma forma de silenciar a garota do bairro. Você estava destruindo tudo para construir condomínios. Sebastian não recuou. Nunca foi para te silenciar. Então, foi para quê? Ele hesitou. Foi para te proteger. E... A voz dele vacilou, baixando. Para não me tornar meu pai. Isso fez Celeste parar. Ela nunca o ouvira falar do pai, só do legado, da pressão. Ele usava as pessoas.
Sebastian disse, o maxilar tenso. Encantava, elevava, destruía quando não serviam mais. Eu sempre jurei que nunca faria isso. Mas você fez, ela sussurrou. Você me usou. Usei, ele admitiu. Mas não te descartei. Cancelei o projeto. Enfrentei o conselho. Disse não para minha mãe pela primeira vez em 10 anos. E acha que isso conserta tudo? Não, ele respondeu suave. Mas significa que estou tentando. Ela o encarou. E por um instante algo frágil se agitou, porque nos olhos dele, por baixo da armadura de bilionário, havia um homem desesperado para ser mais do que sua herança. Mas então, a batida na porta veio forte, urgente. James, o assistente, apareceu na entrada da cozinha, o rosto pálido. Senhor, o senhor precisa ver isso. Ele entregou um tablet para Sebastian. Ele olhou para a tela por 5 segundos, antes de virar o aparelho silenciosamente para Celeste. Era um vídeo. Celeste sentada no escritório de Sebastian, folheando os documentos do projeto Meridian. Só que o vídeo tinha sido editado. Trechos cortados, rearranjados, costurados juntos. Celeste dizendo, ele sabia e fez mesmo assim. Celeste dizendo, ele me usou. Celeste rindo, amarga. O vídeo terminava com a narração de Victoria Sterling. Foi tudo uma encenação. Até ela admite abaixo do vídeo, as manchetes gritavam: Sebastian Cross enganado pela esposa em escândalo secreto. Professora de arte exposta em fraude de luxo. Divorcia a falsa esposa, subia nos trending topics do mundo. Celeste sentiu as pernas fraquejarem, segurou-se na beirada do balcão. Ela me gravou, sussurrou. Ela grampeou seu escritório. A boca de Sebastian se fechou numa linha dura. Ou foi o James. Deixe ela entrar antes que troquemos as fechaduras. O rosto de James ficou branco como papel, mas Celeste não se importava com culpados. Ela se importava com as consequências, porque dessa vez a tempestade não era silenciosa. Doadores já tinham começado a retirar o apoio do estúdio comunitário. Pais do centro de arte ligavam, perguntando se ela ainda podia ficar perto de seus filhos. E o pior de tudo, o hospital da mãe ligou naquela tarde. Senhora Rivera, sentimos muito, mas a fundação beneficente que cobria a quimioterapia da sua mãe acabou de congelar o financiamento, aguardando uma investigação. As mãos de Celeste tremiam ao desligar. Ela passou a vida inteira lutando, sobrevivendo, ficando invisível quando isso a protegia, falando quando podia ajudar alguém. E agora, porque confiou em Sebastian Cross, seu mundo estava em chamas. Ela entrou no escritório dele sem bater. Eu preciso ir embora. Ele se levantou devagar. Celeste, não fala, não enrola, não tenta planejar nada. Você não está sozinha nisso. Estou sim. A voz dela falhou. Porque no momento em que você mentiu para mim, você garantiu que eu sempre estaria um passo atrás. Eu não posso viver assim. Os olhos dele estavam assombrados. Eu nunca quis te machucar. Mas machucou. Então me deixa consertar, por favor. Me dá mais uma chance. Celeste olhou para ele. Aquele homem que tinha partido seu coração e talvez também tivesse salvado, que a fez acreditar em algo real, só para depois desfazer tudo com uma verdade impossível de suportar. Conserte a si mesmo, Sebastian. Eu não preciso ser salva. E então ela saiu da cobertura. Saiu do mundo para o qual ele a puxou. Saiu da mentira que construíram juntos. Não olhou para trás, nem mesmo quando ele sussurrou seu nome, como se fosse a única palavra em que já acreditou. A chuva caía fina, cortante, quando Celeste Rivera pisou na rua abaixo da cobertura de Sebastian, o capuz puxado sobre a testa, a cidade ao redor fervilhando de sussurros e flashes de câmeras. Ela não podia mais escapar. Não era só o escândalo. Agora era o rosto dela em todo lugar. A garota que casou com o bilionário, a fraude, a impostora, a ninguém que enganou o homem mais poderoso de Manhattan.
O vídeo, editado por Vitória, cumpriu seu papel com precisão cirúrgica. Mas o que Victoria não esperava, e nem Celeste, era como o mundo virava rápido quando sentia cheiro de sangue. Um a um, as portas se fecharam. Patrocinadores se afastaram do centro de arte. 2 pais de alunos pediram que ela não voltasse. A comunidade que ela serviu por anos, de repente, a via como uma estranha, seu nome envolto em escândalo, seu rosto virando meme e piada. Mesmo assim, Celeste não desmoronou. Voltou para o Brooklyn, não para o estúdio que sonhou construir, mas para o velho apartamento acima de uma lavanderia que dividiu com a mãe antes das internações. Os móveis tinham sumido. A torneira da cozinha ainda pingava. As paredes continuavam finas como papel. Mas ali, ninguém se importava com quem ela casou, o que vestia ou se pertencia. E mesmo ali, ela não conseguia esquecê-lo. Não pelos jornais, nem pela traição, nem pela dor, mas pelo que ele disse quando ela foi embora. Você não está sozinha nisso. Pela primeira vez, Celeste não sabia se aquilo tinha sido uma mentira. 3 semanas se passaram. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal. Sebastian sumiu dos holofotes. Cancelou entrevistas, se afastou de eventos públicos, faltou até a uma reunião importante do conselho. As especulações só aumentavam. Estaria ele envergonhado? Tramando vingança? Teria finalmente percebido que havia se casado com alguém abaixo dele? Nada disso importava para Celeste, até o momento em que encontrou um envelope manuscrito deslizado por baixo da porta do seu apartamento, sem nome, sem remetente, apenas 3 palavras. Venha ver isso. Dentro havia uma fotografia. O estúdio dela, não estava demolido nem vazio, estava reconstruído, e logo abaixo uma pequena placa dourada. Centro Rivera de Arte Comunitária, fundado em homenagem àqueles que inspiram a verdade. Abaixo disso, o nome Sebastian Cross, discreto em letras simples. Celeste deixou a foto cair, o ar sumindo dos pulmões. Antes que pudesse processar tudo, o celular vibrou. Uma única mensagem. Olhe para cima. Ela saiu para a escada de incêndio e olhou para o céu noturno. Uma projeção brilhava na lateral do prédio em frente, sua pintura, a que vendera em sua primeira exposição solo. Still, she rises. E logo abaixo, em letras brancas, a verdade importa. Ela importa mais. No dia seguinte, as manchetes começaram a mudar. Sebastian. Cross quebra o silêncio. Acreditei na mentira até enxergar a verdade nela. Cross doa 30 milhões de dólares para a arte e educação em comunidades carentes. Centro Rivera inaugura no Brooklyn com doação integral e sem marcas corporativas. Mas Celeste não tinha ido à imprensa. E não tinha ido até ele. Ainda não. Não era perdão que ela buscava. Era respostas. 3 dias depois, Celeste entrou novamente na mansão dos Cross, não como convidada, nem como esposa, mas como uma mulher que sobreviveu à tempestade e exigia verdade, não conforto. James a recebeu na porta, um raro sorriso quebrando seu semblante sempre sério. Ele está na galeria. Você tem uma galeria? Ele construiu na semana passada. Seus passos a levaram por cômodos que antes atravessava em silêncio, passando pelo olhar frio de Helena, por fotos de gerações de poder e controle, até chegar a um espaço que não era feito de ouro, nem de esculturas ou luxo, mas de sua arte. Desenhos de crianças do centro comunitário, estudos em carvão, aquarelas esquecidas que um dia enfeitaram a parede do seu apartamento, até mesmo a tela rasgada que ela jogara fora em um momento de frustração. Ele guardou tudo, e no fundo da sala, sozinho diante de uma única pintura, a primeira que ela vendeu, estava Sebastian. Ele se virou devagar quando ela entrou, os olhos cansados, o terno amassado, como se o tempo tivesse suavizado cada armadura que ele já usou. Você guardou tudo, ela disse em voz baixa. Eu perdi todo o resto, ele respondeu.
Essas eram as únicas coisas que ainda contavam a verdade. Ela se aproximou. Por quê? Porque eu nunca mais quis mentir. Ele olhou para baixo. O conselho tentou me tirar. O pai da Vitória retirou metade das ações. Minha mãe, bem, ela ainda está furiosa. Mas, pela primeira vez, eu não me importo. Celeste o encarou. Você incendiou seu império. Não, ele disse, se aproximando. Eu só coloquei fogo em tudo que não era real. E o que sobrou foi você. O silêncio entre eles se encheu de tudo o que nunca foi dito. Eu não quero consertar isso com dinheiro, ele disse, nem com manchetes ou caridade. Eu só quero ser honesto. Eu me apaixonei por você, Celeste. Não pela garota do Brooklyn, nem pela mulher do vestido. Por você. Mesmo depois de tudo. Principalmente depois de tudo. As lágrimas arderam nos olhos dela. Não de dor, mas de uma esperança trêmula, estranha, de que talvez, só talvez, aquilo fosse o que o amor de verdade parecia. Não perfeito, mas possível. Ele estendeu a mão. Dessa vez ela não recuou. Você mentiu, ela sussurrou, mas também disse a verdade quando mais importava. E vou continuar dizendo, ele prometeu. Todos os dias, se você deixar. Celeste se entregou ao abraço dele. Não como esposa só no papel, mas como a mulher que sabia exatamente quem era e quem estava disposta a amar, em um salão cheio de sua própria verdade, com o homem mais rico do lugar finalmente aprendendo a ser pobre de orgulho e rico de amor. O salão de festas estava lotado de novo, exatamente como naquela noite. Vestidos luxuosos roçavam o mármore. Lustres de cristal refratavam a luz como diamantes em meio a uma tempestade. Só que dessa vez, Celeste não era invisível. Não era uma garçonete equilibrando taças de champanhe, nem uma desconhecida num vestido remendado de liquidação. Dessa vez, ela era o centro do furacão. E dessa vez, ela escolheu ficar ali. O baile do Centro Comunitário de Arte Rivera era o evento da temporada. Não pelos doadores, nem pelo menu assinado por um chefe estrelado Michelin, nem pelo quarteto de cordas vindo de Viena, mas porque todos sabiam que ela estaria lá com ele, e ninguém sabia o que aconteceria depois. Celeste ajeitou o decote delicado do vestido preto de seda diante do espelho da cobertura. Era simples, elegante e, mais importante, era dela. Não escolhido por estilistas, não desenhado para provar nada, apenas um vestido para uma mulher que sobreviveu à vergonha, à traição, ao escrutínio e saiu mais forte. Atrás dela, Sebastian apareceu no reflexo. A gravata borboleta dele estava um pouco torta. Você parece nervoso, ela disse suavemente. Estou apavorado, ele admitiu, ajustando os abotoados. Mas não deles. Ela se virou para ele. Então de quê? De perder o que a gente construiu no silêncio, no momento em que voltarmos para o barulho. Ela fez uma pausa, depois ergueu as mãos e endireitou a gravata dele. Então segura minha mão e não solta. Ele não soltou, nem quando desceram juntos no elevador privativo, nem quando o carro parou na calçada e uma onda de flashes de repórteres os atingiu, nem quando pisaram no tapete do baile de mãos dadas, o polegar dele acariciando suavemente os dedos dela a cada passo. E dentro do salão, entre a elite, os observadores, os abutres, as pessoas sussurravam. É real? Ela realmente perdoou ele? Mas Celeste não precisava responder, porque tinha seus próprios motivos para estar ali. No meio da noite, uma figura alta em um vestido verde esmeralda entrou, cercada por 2 publicitários e um fotógrafo que a seguia como uma sombra. Victoria Sterling. O rosto dela era impossível de ler, o sorriso fino e polido. Ela se aproximou de Celeste com a elegância de quem nunca conheceu rejeição, apenas adiamento. Vejo que você se saiu bem para quem estava pronta para assumir há 1 mês, disse Victoria com suavidade. Celeste não piscou. E você apareceu para quem foi avisada para não vir. Ah, querida,
Eu vou onde as câmeras vão, você já devia saber disso. Sebastian se aproximou, a voz neutra. Victoria. Sebastian. Ela ronronou. Vejo que seu gosto para eventos beneficentes evoluiu, organizando um em homenagem à sua esposa. Não é questão de elegância, ele respondeu. É gratidão. Os olhos de Victoria se estreitaram. Então acho que agora é o momento perfeito para parabenizá-los. Afinal, vocês sobreviveram ao escândalo. Por enquanto, Celeste inclinou a cabeça. O que você quer dizer com isso? A voz de Victoria baixou, só para os três ouvirem. Digamos apenas que o passado do seu marido ainda não terminou de falar. Ela entregou a Celeste um envelope creme. O que é isso? Celeste perguntou. Prova. Victoria sussurrou. Depois sorriu como um gato. Aproveite sua noite. E com isso, ela se afastou, sumindo na multidão, as câmeras piscando para ela como se fosse realeza voltando do exílio. Celeste ficou olhando para o envelope, o coração acelerado. Sebastian percebeu. O que ela disse? Nada. Celeste mentiu. Mas o envelope queimava em sua mão como um fio desencapado. De volta à cobertura naquela noite, Celeste esperou até Sebastian entrar no banho para rasgar o envelope. Dentro havia documentos e uma fotografia. A primeira página era um processo judicial, um acordo de confidencialidade datado de 5 anos atrás, assinado por uma mulher chamada Mara Keane. A segunda, um comprovante de pagamento anônimo da Cross Innovations, 2,7 milhões de dólares. A foto mostrava Mara do lado de fora de um tribunal, visivelmente grávida. No canto, um homem de costas, mas inconfundível, Sebastian. O estômago de Celeste revirou. Nunca tinham falado de outra mulher, de uma criança, de dinheiro para comprar silêncio. Mas ali estava, um fantasma que ela nunca esperou encontrar. A porta do banheiro se abriu. O vapor se espalhou pelo corredor. Sebastian saiu, secando o cabelo, a camisa meio abotoada, alheio ao que o esperava. Oi, disse ele, sorrindo ao vê-la. Tudo bem? Ela ergueu a foto. O sorriso dele sumiu. O silêncio entre eles era mais pesado do que todas as mentiras anteriores. É verdade? Ela perguntou, mal conseguindo formar as palavras. Você pagou uma mulher que estava esperando um filho seu? Sebastian olhou para a imagem. O rosto dele não mudou. Sim, respondeu. A garganta de Celeste apertou. Você tem um filho? Eu não sei. Ele se moveu devagar, como se cada passo pudesse detonar uma mina. Mara e eu ficamos juntos por pouco tempo. Ela disse que estava grávida, depois sumiu. Meses depois, meu pai fez um acordo por vias legais. Nunca mais a vi. O dinheiro era para fazer tudo desaparecer. A voz dele era oca. E você nunca tentou descobrir? Nunca fez perguntas? Quando soube do pagamento, já estava tudo assinado. Meu pai cuidou de tudo. E naquela época eu deixei. Celeste olhou para o papel. E agora? Agora eu não quero mais viver cercado de fantasmas e segredos. Então, por que não me contou? Ele a encarou. Porque eu tinha medo que a verdade te fizesse ir embora. Ela fechou os olhos. Mas a Vitória sabia, sussurrou. Ela sempre soube. Estava esperando o momento certo para usar isso, e agora usou. Celeste abriu os olhos e havia algo novo em sua voz. Algo firme, claro, sem tremor. Então vamos fazer o que ela nunca esperou. O quê? Parar de nos esconder. Ela dobrou os documentos, colocou-os em uma pasta e devolveu para ele. Ligue para a Mara. Descubra a verdade. Faça um teste de paternidade se for preciso. E se você tiver um filho, então vai ser pai. E eu vou decidir o que isso significa para nós quando chegar a hora. Ele engoliu em seco, sentindo o peso das palavras dela. E se você for embora? Ele perguntou. Ela passou por ele até a janela, olhando para a cidade que um dia tentou esmagá-la.
Então, pelo menos, você vai saber que eu fui embora por causa da verdade, não de uma mentira. Mas ela não disse que estava indo embora. Não ainda. Não até saber quanto do homem por quem se apaixonou ainda existia por trás do império, e até onde ele estava disposto a ir para se tornar alguém por quem valesse a pena ficar. O resultado do teste chegou numa manhã fria de segunda-feira, dentro de um envelope branco, sem selo, sem emoção, só fatos, tinta preta em papel pálido, mas as palavras pareciam gravadas em pedra. Sebastian ficou com o envelope nas mãos por 1 hora antes de abrir. Não comeu, não falou, apenas sentou no antigo escritório do pai, encarando o envelope como se ele tivesse o poder de reescrever o passado. E de certa forma tinha. Celeste o encontrou ali. As cortinas fechadas, a lareira apagada. Lá fora, o céu cinza e machucado. Choveu a noite toda, aquela chuva que entra nos ossos. É verdade? Ela perguntou suavemente. Ele olhou para cima, o rosto pálido, os resultados tremendo em suas mãos. Sim, disse ele, a voz quase sumindo. Eu tenho um filho. O silêncio preencheu o cômodo, denso como fumaça. Celeste não chorou, não ofegou. Apenas sentou-se à sua frente, as mãos cruzadas no colo, as costas eretas. Ela já tinha passado do ponto da decepção, do medo. Aquilo era algo mais profundo, como estar à beira de um penhasco, sem saber se o chão aguentaria ou desabaria sob seus pés. Quantos anos? Ela perguntou. 4. Ele sussurrou. O nome dele é Noah. E então, ainda mais baixo, como se a verdade estivesse escapando pela primeira vez. Ele tem meus olhos. Celeste fechou os olhos por um instante. Por anos, todo aquele tempo, uma criança existia no mundo, crescendo sem o pai, enquanto Sebastian estava em salas de reunião e coberturas, construindo impérios. Ela achava que já tinha visto o pior dele, as mentiras, a manipulação, a arrogância. Mas aquilo era diferente. E agora? Ela perguntou. Sebastian olhou para as próprias mãos. Pedi para Mara me encontrar. Ela aceitou. Não quer nada de mim. Só quer saber se vou fazer parte da vida dele. E você vai? A voz dela falhou. Eu não sei como, ele admitiu. Mas quero tentar. Celeste assentiu. Não tinha respostas, nem frases ensaiadas. Só o coração batendo forte e a dor no peito, que começou no momento em que se apaixonou por um homem feito de sombras. Mas, lá no fundo, algo inesperado surgiu. Respeito. Porque pela primeira vez, Sebastian não estava se escondendo atrás de contratos, câmeras ou charme calculado. Era só um homem, segurando uma verdade que o apavorava. E mesmo assim, ele escolheu encarar. O encontro com Mara aconteceu em um parque tranquilo no Upper West Side. Era uma tarde de semana, as árvores nuas, o céu pálido de luz de inverno. Celeste ficou ao lado de Sebastian, a mão roçando levemente a dele, embora quase não tivessem conversado desde o resultado do teste. Então ela o viu. Um garotinho de jaqueta vermelha, correndo pela grama com um aviãozinho de papel, rindo, vivo, e por um momento todo o resto desapareceu. Mara se aproximou, o olhar cauteloso, mas gentil. Era alta, elegante, o cabelo escuro preso numa trança simples. Não havia amargura em seus olhos, só cansaço e força. Sebastian, ela disse. Ele assentiu. Obrigado por vir. Noah, ela chamou. Venha dar um oi. O menino se virou, o rosto aberto e curioso. E quando olhou para Sebastian, Celeste sentiu o ar sumir dos pulmões. A semelhança era inegável. Os mesmos olhos, o mesmo queixo, o mesmo jeito de inclinar a cabeça ao sorrir. Sebastian se ajoelhou devagar, como se aproximasse de um milagre que não merecia. Oi, disse ele. Eu sou o Sebastian. Noah piscou, depois sorriu timidamente. A mamãe disse que você é meu amigo. A voz de Sebastian tremeu. Eu gostaria de ser, se você deixar. Noah o olhou por um momento. Depois estendeu o aviãozinho de papel.
Sebastian o pegou com as mãos trêmulas, e assim algo mudou, não em meio ao barulho, nem ao espetáculo, mas no silêncio, no jeito simples de um menino dar a um homem quebrado uma segunda chance. Naquela noite, Celeste ficou de pé junto à janela da cobertura, vendo a neve cair suavemente sobre o horizonte da cidade. Sebastian se juntou a ela em silêncio por um longo tempo. Então ele falou: "Você deveria me deixar." Celeste se virou, surpresa. "Era para você fingir um casamento," ele disse. "Não herdar meus problemas. Não criar o filho de outra mulher. Você não me deve nada." Ela o encarou. "Você tem razão. Não devo." Os ombros dele cederam, mas então ela se aproximou. "Talvez," ela disse, "eu deva algo ao homem que você está tentando se tornar." Ele a olhou, os olhos crus, sem defesas. "Você não é mais quem era naquele baile?" Ela sussurrou. "E eu também não sou mais a garota do vestido azul meia-noite." Ele estendeu a mão buscando a dela. "Ainda temos uma chance?" Ele perguntou. "Eu não sei," ela respondeu. "Mas sei de uma coisa. Amor de verdade não é limpo, é bagunçado, dói, decepciona, mas também volta, de novo e de novo. Quando importa," ele assentiu, lágrimas brilhando, mas não caindo. "Então me deixe voltar," ele pediu. Celeste encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o som do coração. Firme, humano. Pela primeira vez, eles não estavam interpretando papéis. Não eram marido e mulher. Não eram bilionário e garçonete. Eram apenas pessoas tentando. E, de algum jeito, isso era mais poderoso do que qualquer voto. Mas, nas sombras da reconciliação, Victoria Sterling observava. Ela tinha acendido o primeiro fósforo e ainda não tinha terminado de incendiar o mundo deles. Na manhã do baile de imprensa, a cidade parecia segurar o fôlego. Repórteres lotavam os degraus da Metropolitan Art Tower, paparazzi com lentes afiadas como armas, influenciadores transmitindo ao vivo atrás de cordões de veludo, tabloides sussurrando manchetes antes mesmo da tinta secar. Aquela noite deveria ser um triunfo. A inauguração oficial da Galeria Permanente do Centro Rivera, o ápice de tudo que Celeste e Sebastian reconstruíram, da traição, da dor, da guerra. Mas ninguém sabia que o ato final já tinha começado. Horas antes, em uma suíte de hotel escura, cortinas de veludo fechadas, Victoria Sterling vestia um vestido da cor de nuvens de tempestade. Os olhos verdes brilhavam como vidro enquanto ela apertava enviar em um e-mail programado para detonar uma reputação. Em anexo, um vídeo. A gravação completa, sem cortes, de Celeste no escritório de Sebastian, confrontando-o sobre o projeto Meridian, a voz dela falhando, a confiança se desfazendo, tudo capturado por uma câmera escondida que Victoria instalara semanas antes, graças a um assistente descontente que já tinha sido pago para assumir. O movimento final de Victoria não era sutil. Ela queria devastação, não sussurros, mas manchetes, e dessa vez não haveria recuperação. Na gala, tudo brilhava. O mármore do saguão reluzia sob luzes douradas. Arranjos florais desciam em cascata por colunas brancas. Taças de cristal tilintavam. Risos ecoavam. De longe parecia perfeição. Mas Celeste sentia na espinha o silêncio antes do colapso. "Você está bem?" Sebastian sussurrou ao lado dela, ajeitando a gravata. Ela forçou um sorriso. "Estou sim." Mas as mãos tremiam quando ela segurou a dele. Subiram juntos ao palco enquanto aplausos percorriam a multidão. Câmeras disparavam. O prefeito estava ali perto. Investidores de 3 continentes ocupavam a primeira fila. E por trás de tudo Victoria observava. Oculta, paciente, como uma rainha jogando sua última peça. Celeste pegou o microfone. Seu discurso foi curto, verdadeiro, sem ensaio. "Esta galeria não existe por causa de dinheiro," ela disse. "Nem de marca, nem de imagem. Ela existe porque crianças de bairros esquecidos merecem cor, merecem sonhos,
E hoje mostramos que até uma garota com um vestido de brechó e uma voz trêmula pode mudar sua história. Aplausos, flashes. Sebastian segurou sua mão de novo, e então o celular dela vibrou. Uma vez, 2, 5 vezes seguidas. Algo estava errado. Ela olhou para baixo. Uma única mensagem brilhava na tela, vinda de um número bloqueado. Você devia ter aceitado o dinheiro. Agora todos vão ver quem você realmente é. Em seguida, um link. Transmissão ao vivo carregando. Um enjoo subiu no peito de Celeste enquanto ela clicava. E lá estava. A gravação crua, sem cortes, do confronto dela com Sebastian. Sua voz trêmula. Ela o acusando de usá-la, chamando-o de mentiroso, saindo furiosa. O vídeo já estava sendo compartilhado, distorcido de novo. Foi real algum dia? Celeste Rivera admite. Era tudo um golpe. Prova de que o casamento era uma farsa. Ela quase deixou o celular cair. Sebastian se aproximou. O que foi? Ela mostrou a tela. Ele congelou. Em segundos, celulares por todo o salão começaram a vibrar. Murmúrios se espalharam como fogo em capim seco. O burburinho virou uma onda de vozes, depois um silêncio tão pesado que parecia pressionar os ossos de todos ali. Victoria saiu da multidão, sem convite, sem medo, usando um sorriso mais afiado que qualquer faca. A verdade dói, não é? Disse ela com doçura venenosa. Seguranças avançaram, mas Sebastian levantou a mão. Deixe ela falar. Victoria ergueu o queixo. Eu te avisei, Sebastian. Ela não é quem finge ser. Agora todo mundo sabe. Celeste sentiu o salão girar ao redor dela. Centenas de olhos cravados em sua pele. Mas dessa vez, ela não recuou. Deu um passo à frente, pegou o microfone de novo e respirou fundo. Então falou, não em defesa, nem em raiva, mas em verdade. Tudo o que vocês viram naquele vídeo é real. Sim, eu estava com raiva. Sim, eu acusei. Sim, eu duvidei dele. Um murmúrio percorreu o salão. Porque é isso que acontece quando você se apaixona por alguém que já te machucou. É bagunçado, é brutal, mas não é falso. Ela olhou para Sebastian, a voz firme. E eu estou aqui hoje não porque nossa história foi perfeita, mas porque ela é nossa. Porque não fugimos da verdade, nós atravessamos ela juntos. Victoria riu, debochada. Você realmente espera que alguém acredite nisso depois de tudo? Celeste se virou para ela. Não, eu não espero que todos acreditem, mas eu sei que quem precisa acreditar já acredita. Ela olhou para as crianças do centro comunitário sentadas na primeira fila, para sua mãe na segunda, com lágrimas brilhando nos olhos, para Noah no fundo, segurando a mão de Mara, os olhinhos cheios de orgulho. E, finalmente, para Sebastian, o homem que um dia se escondeu atrás do poder, agora olhando para ela só com gratidão. Ele avançou, pegou o microfone e pela primeira vez não falou para o salão. Falou só para ela. Eu nunca soube como era o amor até ele ficar de pé diante de 1000 pessoas e dizer a verdade. Ele se ajoelhou, não com um diamante, mas com a mão aberta. Sem câmeras, sem discurso, só uma pergunta sussurrada. Celeste Rivera, você me escolheria de novo, desta vez sem nada escondido entre nós? Ela não chorou, sorriu, porque pela primeira vez não era uma performance, não era um acordo, era lar. Sim, ela sussurrou. O salão explodiu, não em confusão, mas em aplausos, porque nem os espectadores mais cruéis podiam negar o que tinham acabado de testemunhar. Não era uma história de amor perfeita, era uma história real. E em algum lugar nas sombras, Victoria Sterling virou as costas e saiu. Seu reinado de manipulação desmoronando atrás dela, porque a garota do vestido azul meia-noite tinha se tornado algo que nenhum escândalo podia desfazer. Uma mulher que contou a verdade e, mesmo assim, encontrou o amor esperando do outro lado.